exato. Foi uma profissão assim, meio que tem que ter a importância que tem, foi uma coisa assim, é obrigatório. A empatia, a empatia. E se você não se coloca no lugar do aluno, embora você tenha a sua autoridade de responsável pela matéria e pela condução da turma. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com Jane Schwab. Hoje vamos falar sobre educação, essa base tão importante para a formação do ser humano. A educação vai muito além da sala de aula. Ela constrói pontes, transforma vidas e deixa marcas profundas em todos que cruzam esse caminho. A minha convidada de hoje é alguém por quem eu tenho um carinho muito especial. Eu mesma já fui aluna dela faz muito tempo. A memória pode falar, né? Mas o respeito e a admiração permanecem. Ela é a Obrigada. Simone, uma educadora que dedicou a vida ao ensino e à formação de alunos em diferentes etapas. Entrou para o Estado como professora primária e, após concluir pedagogia, passou a lecionar no Fundamental 2 e o ensino médio nas áreas de artes, filosofia e sociologia. Sua formação é em arte, terapia, foi essencial para o trabalho com arte. Em 2003, assumiu a coordenação pedagógica no Colégio Jamil Eujai. Depois, atuou no Colégio Salustiano até 2010. Em 2011, ano da tragédia, em Nova Friburgo, trabalhou como orientadora educacional no Colégio Canadá. Mais tarde, voltou a dar aulas de artes no Glauber Rocha e, em 2015, foi a professora articuladora do Colégio Zé. Aposentou-se em 2020, encerrando um ciclo com muitas contribuições e histórias. Simone, seja muito bem-vinda. Que honra te receber aqui. Muito obrigada. Honra a mim estar de volta aqui com contato com uma ex-aluna, né? Também tão querida, e realmente não tinha, sinceramente, não tinha me esquecido dessa pessoa, porque a gente batia uns papos na época, mas já tem tempinho, realmente, bota tempinho nisso, né? Tempinho, né? Um Estamos tempinho. iguaizinhas, parecemos as mesmas. Parecemos as mesmas. Mas os nossos cabelos continuam os mesmos também, né? Isso, coisa. E Simone, antes de começarmos o nosso bate-papo, roda a vinheta. Simone, você sempre sonhou em trabalhar com educação, né? Ou foi algo que surgiu no seu caminho? Em termos de sonho, na realidade, eu sempre tive um sonho, um desejo na área de jornalismo. Mas eu acabei, aqui morando aqui, eu acabei fazendo o curso normal, eu tive formação de professor. E aí algo clamou assim, mais forte por pedagogia. Eu me formei numa das turmas pioneiras do IENC, não sei se assim, e aí veio em mente, vou trabalhar com turmas de normal, acho maneiro e tal. Mas de fato não aconteceu. As coisas foram indo para outro caminho. Mas aí eu fui fazer pedagogia. Comecei aqui em Friburgo, na Santa Doroteia, mas acabei tempos depois fazendo na UF, em Niterói. E acabei não trabalhando com curso normal. E era a ideia.
Assim, você já passou por várias áreas, né, dentro da educação. Qual delas mais te marcou e por quê? Olha, passei realmente, né? Assim, trabalhei com arte, filosofia, sociologia, sala de aula, orientação educacional, coordenação pedagógica. E cada dessas áreas, assim, estão sendo coisas assim, bem marcantes, bem interessantes. Mas eu vou ressaltar, né, nosso tempo não é longo, algo assim que tenha sido gratificante, né? Em sala de aula, com essas matérias, eu assim, acabei sendo paraninfa em duas turmas e madrinha de casamento. Então, são coisas que transcendem a sala de aula e você percebe que você fez uma certa diferença, né, naquele grupo. E com orientação educacional, coordenação pedagógica, eu fui no Jamil, onde eu já tinha estudado. Eu fui homenageada de quatro turmas, eu fui homenageada por três turmas de terceiro ano. Então, também foi algo gratificante. Voltar ao colégio onde eu estudei e ser homenageada por turmas de terceiro ano, você também percebe que fez uma certa diferença. Então, eu ressalto essas situações como uma forma de demonstrar a gratificação, né, do trabalho. Então, em sala de aula contemporânea. Assim, o que mais te realizou como orientadora educacional? Olha, uma realização efetiva mesmo foi perceber, assim, na orientação educacional, como eu consegui trabalhar a autoestima dos alunos, né, de vários alunos. É uma situação que não parece, mas é que acontece muito, que é a falta de autoestima. Então, eu consegui perceber que dava para trabalhar essa questão dele, né? Que se enxergar a capacidade que ele tinha de fazer, de ser, né? E melhorar essa questão da autoestima. Então, foi uma coisa que realmente, de forma efetiva, me fez realizada como orientadora educacional, até mais do que em sala de aula, pedagógica. Foi muito bom. E qual foi, assim, o maior desafio que você enfrentou na sua carreira? Ter me dado aula? Olha, acredito que tenha sido um desafio que praticamente todos os profissionais da educação passam, né? Que é a falta de valorização do profissional da educação e do próprio conhecimento, né? O conhecimento é algo que as pessoas não percebem, que é a única coisa que ninguém rouba da gente. Pode tirar tudo da gente, mesmo que a gente sabe, né? Que a gente conheceu, ou adquiriu, construiu como conhecimento. Então, isso não, se percebe que atualmente não é muito valorizado. Então, são desafios assim, enormes, porque financeiramente a gente não é valorizado, todo mundo sabe disso, não é segredo. E o conhecimento não sendo valorizado, fica difícil a gente tentar trabalhar com o conhecimento. Né? Então, são dois desafios aí bem grandes, bem difíceis, e foram enfrentados, né? Fazer o quê? A, a educação, né, é essencial em né, qualquer momento, né? E, infelizmente, os governantes, né, têm deixado a desejar, né? Exato. Foi uma profissão assim, meio que tem que ter a importância que tem, como uma coisa assim, é obrigatório. Né? É obrigatório mandar filho para o colégio, você passar, você ter um certificado
Não é aquela coisa do adquirir conhecimento, é alguém que vai te levar a um caminho de conhecimento. Infelizmente, espera, torce, para que em algum momento mude, É, né? Creio conforme que nem você tão, foi. Oi, pode falar. mas creio que nem tão cedo. Vamos ver. Antigamente, né, nos tempos dos nossos pais, né, a educação era hiper, mega valorizada, né? Hoje em dia, O hum, professor usava aquele anel, é, e assim, tem- lembro que eu fui, assim, que eu entrevistar, fui fazer um passeio em Guarapari e conheci duas moças, assim, que elas ficaram assim, ah, que bom, que ótimo, nós fizemos amizade com uma professora. Eu mesmo cheguei a ficar meio assim, né, gente? O que é isso? Tem. Mas era uma época ainda que, nossa, professora, sabe alguma coisa, né? Mas a gente ainda vai tentar resgatar isso, né? vamos ver, né? Vamos tentar. Sempre vale a pena, né? Ou quando a alma não é pequena, E olha só, você que chegou até aqui, dá aquela força. Curte o vídeo, manda para alguém que vai adorar e comente aqui embaixo o que está achando. E não sai não, hein? Que tem muito mais papo bom vindo aí. É, Simone, teve algum autor ou pensador da educação que te inspirou profundamente? com certeza, Paulo Freire. Ele foi um mestre em indicar para nós, professores, assim, o caminho da educação inclusiva, uma educação para a cidadania, para a libertação da ignorância, e para a construção do conhecimento, né? Não é só a gente adquirir, a gente construir. Então, foi realmente um mestre aí que nos indicou de forma bastante clara o caminho para isso tudo. Isso tudo é muito importante. Ah, assim, de todas as escolas por onde você passou, tem alguma história que te marcou e você gostaria de compartilhar? Então, Jânio, assim, é, durante 28 anos de magistério, acontecem mil coisas, né? Ainda mais atuando em várias áreas. Então, a gente teria assim, muito tempo para contar muita coisa. Então, pensando, uma situação que eu acho que demonstra tudo, assim, resume tudo de legal que aconteceu. É, eu peguei uma turma, em certo período, de antiga sétima série, atual 8 anos, com 13 alunos, mas foi avisado a mim que valiam por 40. Não, tudo bem, topo, vamos lá. E realmente, não sei se é pelo trabalho da arte, eu fui conquistando, a coisa foi caminhando, e tudo bem. E aí, quando foi no ano seguinte, a secretaria juntou turma. Então, essa turma de 13, ela realmente virou uma turma de 40. Aí, para vários professores, foi uma turma bem complicada. Mas como eles já me conheciam, grande parte, até de outros que tinham juntado, e a arte realmente conquista, né, a maneira que é trabalhado, eu não tive grandes problemas, tudo fluía, tudo bem. Aí, como era turma para formatura, atual nono ano, eles ganharam um passeio ao Rio. Nenhum professor queria qualquer isso. Eu topo. E aí tinha a guia turística do ônibus e tinha a porteira, a tia da portaria, e resolveu ir. Comportamento muito bom. Tá? Aí, quando a gente chegou assim para Copacabana, eles
imploraram para descer. E aí eu falei, olha só, é uma praia complicadíssima de movimento, vocês têm que ser muito rápido, eu só vou aguardar 15 minutos, se vocês derem. Nossa, não tem como ir na areia, tira a foto e entra. Foi impressionante o comportamento e a gente administrando tudo da forma mais calma possível, tudo fluindo, e eles entraram assim, um sorriso enorme, muito contente, agradecido. Eu fiquei pasmo com o comportamento, né? Uma coisa então foi algo que eu gosto de contar, porque não se trabalha com rótulos, né? Aquela turma ruim, tá? Mas nem todo momento aquela turma um pouco complicada vai ser ruim, né? Então, foi uma coisa que eu registro como uma forma de representar mesmo tantas outras coisas interessantes que aconteceram. Qual foi a maior lição que você aprendeu com os alunos? A empatia, a empatia. Que se você não se coloca no lugar do aluno, embora você tenha a sua autoridade de responsável pela matéria e pela condução da turma, embora a gente tenha isso, nunca deixei de dar bastante nota vermelha, sempre fiz, quando não eram entregues trabalhos, não eram feitos o que pedir. Mas se você não se colocar no lugar do aluno, a coisa não fica. Aí é embate, aí é só problema, só pequeno. Então, a partir do momento que você tem uma empatia pelo outro, você aprende que aquilo te leva na sua vida pessoal por caminhos muito mais tranquilos, né, e favoráveis para lidar com todos os tipos de situação, né? Então foi um grande aprendizado realmente. Em uma, Adorei a pergunta. excelente, como sempre. Em uma palavra, o que é ser professora? É gostar de ensinar, é gostar de ensinar, porque se não tiver esse gosto, tem que gostar, senão a coisa fica difícil. E o que você sente mais saudade da época de professora como ativo? Das brincadeiras, das partes descontraídas das aulas, dos eventos promovidos. Isso aí realmente fica numa memória afetiva bem legal, bem interessante. Oi. E o que a educação assim representou na sua vida? Em termos profissionais, Isso. olha, assim, é quase que uma missão, é quase que uma missão. E se você não age dessa forma, você não tira proveito, você não acrescenta para você mesmo, né? Você não evolui. Então, é como se fosse uma missão mesmo. Eu não segui o sonho do jornalismo, mas eu trabalhei uma outra área e eu percebi em vários momentos que eu pude fazer uma certa diferença para os alunos, contribuir para alguma coisa para eles. Vamos fazer um bate-bola, uma sobre educação na pele? Bora. Vamos lá, vamos tentar. Então vamos lá. Mas responda rapidinho, tá bom? Pode ser? Vamos. Bora lá? Bora lá. Educação para você é?
Amor, amor. O que mais sente saudade da sala de aula? Ah, dos momentos descontraídos. Um momento que marcou sua trajetória como professora. O momento, Isso. as homenagens, Separanismo, marcou, né? Registrou Uhum. todo o esforço, né? E um aluno ou aluna que nunca saiu da sua memória. Um, dois, não sei. Assim, vários não saíram da minha memória, vários, tá? Mas teve um caso de um que matava a minha aula, no turno da manhã, e a gente foi fazer um passeio quase no meio do ano, eu praticamente não via esse aluno. Aí foi falado, olha, ele mata muito sua aula, você não faz direito o nome dele e tal. Aí eu fui falar com ele. Falei, olha, já meio do ano você tem que correr atrás, porque a sua aula de arte, não, a arte de reprova, você tem que fazer as coisas. E daí em diante ele não matou mais a aula, começou a fazer tarefa e tal. A coisa foi fluindo. Chegou no final do ano, na formatura, ele correu e pediu meu endereço, porque ele ia fazer marinha lá em Fortaleza, que gostaria de mandar mensagem, de mandar notícias e de receber notícias. Então, foi algo meio inusitado, né? Porque não esperava, que matava minha aula, se chamar a atenção, para poder correr atrás. E aí, no final de formatura, porque é seu endereço, tem que trocar, e a gente realmente trocou sete cartas no cabalete. E ele, hoje em dia, ele está em Friburgo, ele voltou e é até membro da Academia de Letras, já estive com ele em palestras, colégios e tal. Então, realmente foi um marco nesse sentido. E o que toda escola deveria de ter? É, deveria ter um ponto de criatividade, né? Pensar em criatividade. E, é algo que eu acho que falta, criatividade. Né? Um mundo muito robotizado, muito automatizado, e pessoas funcionam no piloto automático. Então, deveria ser muito trabalhado em uma área que eu pude trabalhar bastante, questão da criatividade. E se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de novo? Praticamente tudo, mas eu acho que eu focaria mais na questão da importância da orientação educacional. Embora não tenha tido nada assim de negativo, mas eu acho que, voltando, mas eu acho que focaria até mais baseado na importância que é da orientação educacional. E se, assim, um conselho você daria para os professores de hoje? Mas os que querem entrar, ou que já Isso, estão isso. entrar, pensa bem antes, A gente sempre é ana- tarde demais, né? analisar bastante se é isso que quer, porque não é nada fácil. Fácil não é não. Com esses desafios que eu comentei, eu ainda peguei uma época boa, atualmente a situação ainda está mais complicada, então os desafios são gigantescos e tem que gostar muito. Então, tem que amar, como eu falei, gostar muito. Então, analisar essa profissão, analisa e tá, se realmente vai enfrentar os desafios. Não acaba desistindo no meio do caminho. Eu dei aula em 2012 a 2013, né?
confesso a você que, Exato, exato. né, ainda peguei uma época boa, né? Ainda peguei uma fase muito boa, Sim, mas sim. Até, digamos, 2000 2005, por aí, ainda estava de 20 anos para cá, a coisa é, ficou mais sinistra. ficou mesmo. É assim, por favor, deixe suas considerações finais. Fico muito agradecida de poder relembrar esses momentos, de poder bater um papo sobre esse assunto. E realmente que fique uma mensagem assim, de esperança e de fé de que algum dia vai voltar ao que era antigamente, assim, de maior valorização nesse sentido. Né? E muito obrigada por essa oportunidade. Nada. O prazer é sempre nosso. Quero te agradecer de coração por esse bate-papo tão rico. Você faz parte da história de muitos alunos e alunas, inclusive da minha. Foi uma delícia te ouvir. Se você gostou dessa conversa, não se esqueça de curtir, né, Simone? Comentar e compartilhar. As redes sociais do Bate-Papo com João Schwab estarão aqui na descrição desse vídeo. Corre lá, segue a gente e fica por dentro de tudo que vem por aí. E aproveito também dando um recado. Pessoal, assiste o vídeo até o final, porque YouTube, ele entende que o conteúdo é bom para passar para mais pessoas. Né, Simone? E Exato. bate-papo é sempre bom, né? Com certeza, com certeza. Olha, estou te aguardando para o próximo bate-papo. Podemos conversar sobre outros temas. Sim, podemos. Podemos conversar sobre outros temas. Temos muito bate-papo. O que mais tem, né? É, tá bom, é só a gente combinar. Obrigada. Nada, eu que agradeço imensamente de novo. Um prazer te recebê-lo aqui. Eu amei o nosso bate-papo e espero na próxima vez. Então, pessoal, até o próximo com mais histórias que inspiram e transformam. Beijo a todos. Obrigada, Simone. Fica com Deus. Obrigada a você. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Beijo.